Para darmos início às apresentações do 6º Hortipunk. Bom encontro a todos. Você está ouvindo Jornal Pires Rural em áudio. Dr. Afonso Peste, pesquisador do IAC, para a palestra magna, né, que vai ser o nosso painel aqui, Punk, Agricultura Resiliente e as Mudanças Climáticas. Campinas, São Paulo, sediou o 6º Hortipunk, um encontro para debater as hortaliças não convencionais, desde seu uso na culinária e gastronomia até o papel que as punks, plantas alimentícias não convencionais, podem protagonizar no cenário atual com mudanças climáticas impactando a produção agrícola com os eventos extremos, como estiagem e chuvas intensas de norte a sul do Brasil. Promovendo a segurança alimentar, saudável e sustentável, o encontro entre produtores, pesquisadores, extensionistas, nutricionistas e professores fortaleceu os laços para propagar o uso e produção das hortaliças não convencionais nas escolas, nas feiras, no supermercado e nas refeições de nossas casas, sendo uma alternativa certeira para repensar um novo modelo de produção agrícola diante da emergência climática observada por todas as regiões do planeta. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a consideração e o carinho da equipe do Hortipunk, né? Eu que sou um estranho, vamos dizer assim, né? Então a minha missão aqui é fazer um preâmbulo sobre a temática do evento. Afonso Peste Filho é pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, IAC. Desenvolvendo seus trabalhos no desempenho tecnológico da agricultura e os seus efeitos sobre os ambientes naturais, foi convidado para iniciar as séries de palestras do 6º Hortipunk. A minha especialidade é impactos ambientais de ocupação e uso das terras, então eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do punk. Outro ponto fundamental nisso é entender o que representa a horticultura, né, em função das mudanças climáticas e as relações que as punks têm com ela. A importância que tem da gente poder estar entendendo uma nova ordem em termos de produção, né? Uma nova ordem que resgate aí, né, dos conhecimentos tradicionais e principalmente o entendimento do que significa punks com a resiliência dos sistemas produtivos. No discorrer de sua palestra, Afonso Peste enfatizou a produção de alimentos, sobretudo as punks, no cenário das mudanças climáticas. O pesquisador abordou pontos fundamentais para entender o que representa a horticultura diante do quadro climático atual e as projeções futuras. Por exemplo, os pequenos agricultores, os médios agricultores, cada vez mais eles estão sendo empurrados, né, para as áreas mais frágeis, principalmente nas regiões metropolitanas, né? Então isso envolve também um entendimento do que representa as punks dentro desse movimento, o que significa você passar, né, por uma nova ordem climática, né, como que isso está acontecendo, o que vai mexer dentro do sistema produtivo e o que significa a alternativa que o punk traz para a gente. Sobre como o aquecimento global, que é a emissão de gases de efeito estufa, vai interferir na produção de hortaliças, explicou. A comunidade científica já vem há anos discutindo isso, né, colocando isso em pauta, a importância do entendimento da atividade antrópica nas mudanças do clima, né, e o que significa essas questões na prática. Como isso vai se dar dentro por exemplo, de uma produção de hortaliça. Como que se vai dar dentro da produção de alimento? O que significa isso? Então, o aquecimento global, que é a emissão dos gases de efeito estufa, né, e nós temos que aprender isso, os agricultores têm que aprender, que a gente chama de a gestão do carbono, aprender entender o que significa fazer, diminuir pra caramba a emissão, o que significa aumentar o sequestro do carbono, o que significa diminuir a perda de carbono armazenado no solo. A natureza trabalhou milhões de anos, não existe emissão de carbono na natureza.
Né? A natureza trabalha milhões de anos juntando carbono, que é uma bomba energética, que é a estratégia produtiva das plantas naturais. Então, isso são pontos cruciais de estar entendendo. E a coisa mais importante dentro da gestão é o modelo. Né? Quando a gente fala gestão de carbono, eu estou trabalhando redução de emissão, eu estou trabalhando sequestro de carbono, eu estou trabalhando preservação do carbono no solo, a conservação do carbono. Inquieto e desafiador, Afonso questiona. E aí? E o agricultor? E o homem? Como ele se comporta? Como ele faz? Então, quando fala assim, a gestão do carbono, significa assim, ó, como administrar o carbono, como gerenciar o carbono, como operar o carbono, como administrar as mudanças climáticas na horta. Um agricultor aprendeu a fazer buraco, fazer um canteiro dessa altura, você tem que mobilizar o solo, foi inserido, a cada dia que passa, é inserido no agricultor a dependência de sementes transgênicas, a dependência de coisas externas, você foi inserido, há uma necessidade para produzir, foi criado isso, necessidade de fertilizante químico, necessidade de agrotóxico. Então, essas questões são inseridas no contexto da dinâmica diária do produtor de alimento. Então, isso é um ponto importante, porque as mudanças climáticas, quando do aquecimento global, ela vai trazer uma mudança climática dentro da horta. Afonso abordou agrotóxicos, produtividade, genética e ciclo biológico das plantas e o comportamento delas nos períodos de secas intensas, onde a irrigação não ajudará muito. Secas intensas. São períodos com secas intensas. E a irrigação? Uma coisa é irrigar hortaliça em período seco, com umidade relativa do ar extremamente baixa, com temperatura alta e vento. Outra coisa é irrigar em períodos que tem disponibilidade hídrica, que tem umidade relativa alta, são coisas muito diferentes. E a hora que muda tudo? E quando uma hora está com temperatura lá embaixo, daqui a pouco sobe, no mesmo ciclo produtivo, no mesmo ciclo. A planta nasce com calor, daqui a pouco ela está no segundo estágio de desenvolvimento, cai a temperatura. Daqui a pouco, você imagina isso? É como se fosse a gente, é uma analogia. A planta tem um chamado desempenho fisiológico. As estações mais quentes provocam a intensificação do ciclo hidrológico. Então, isso é um ponto importante. Quando muda o ciclo hidrológico, muda toda a relação nossa. O ciclo hidrológico é aquilo que os senhores aprenderam no ginásio. Muitos de nós passamos de passagem por ele. De passagem. E aí acham que isso não tem importância. Mas quando você vai produzir, aí você vai ver que essa relação das funcionalidades hidrológicas, interceptar, infiltrar, armazenar, conduzir, dissipar água, o que significa o ciclo hidrológico dentro da cultura? E aí, quando você pega as mudanças climáticas, o ciclo hidrológico, em vez de estar aquele ciclo assim, ele está assim, ó. Ele vai assim, não está mais o ciclo que a gente aprendeu, assim, bem perfeito. Ele está totalmente doido ali. Agora, você imagina o comportamento das culturas clássicas, onde a gente tem também um entendimento da exigência do consumidor. Tem aquela questão de ter um alface lindo, uma alface, uma coisa toda. Imagina quando o negócio começa a mudar, e se a probabilidade de você ter, dentro de uma mesma horta, uma cultura padronizada, cada vez mais vai ficando distante. O ar mais quente retém mais umidade, o que possibilita taxas maiores de evaporação e precipitação, favorecendo doenças do prato. Então, esse é outro ponto importante. O que estou falando? Eu estou falando que nós vamos ter que ficar usando mais veneno? Se aumenta a praga e aumenta a doença, eu tenho que efetivamente usar veneno. E quando eu falo veneno, eu estou falando de veneno sintético e eu estou falando de veneno biológico. Ok? Não existe agrotóxico. Tudo que mata é agrotóxico, seja produto biológico, seja produto sintético. Está claro isso? Não fica botando na cabeça, agricultura, ecológica, calda de fumo, matou agrotóxico. Está claro isso?
A agricultura ela tem que ser feita ecologicamente. Equilíbrio ecológico. Né? Você está ouvindo Jornal Pires Rural em áudio. PANC, Agricultura Resiliente e as Mudanças Climáticas. Pesquisador Afonso Peste, do Instituto Agronômico de Campinas. Consequências de oferta e demanda. Sendo enfático no modelo de produção e consumo, Afonso Peste sustenta. O que acontece na banca do mercado hoje? Quando você chega no período de chuva, o que acontece com o preço do alface? Tudo que tem, as hortaliças principalmente folhosas, o preço vai lá em cima. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade enorme de produzir uma quantidade de alimento e aí o preço vai lá embora. A agricultura ela tem que ser feita ecologicamente. E a gente tem uma barreira para entender essas questões. Então nós ficamos procurando outras alternativas de agricultura a não ser entender a ecologia produtiva, que é um ponto crucial da gente entender, e as PANCs nos impõem isso, porque ela é ecologicamente adaptada. Abordando sistemas interrelacionados, ele cita substâncias como a poeira. Poeira não existe na natureza. Está claro isso? Não. Poeira é coisa de homem. Agora você imagina, na horticultura, na produção de alimentos, poeira. Quando começa a ter poeira, se você fosse uma PANC, você gostaria de ter uma carga de poeira em cima de você? Está claro isso? Então, entendeu? Poeira, compactação do solo, erosão, assoreamentos, nematóides, redução de renda, contaminação do lençol freático, tudo isso é o que a gente chama de sintomas interrelacionados com as mudanças climáticas. Então, e aí vai acontecer, e o que está acontecendo é o que a gente chama assim, o IAC. IAC, no Instituto Agronômico de Campinas? Não. É impacto ambiental cumulativo. O índice de IAC, impacto ambiental cumulativo. E quando junta um monte desses aí, impacto ambiental cumulativo sinergético. Quando dá impacto ambiental cumulativo sinergético, capacidade produtiva, vai lá. Aí eu tenho que fazer uma intervenção de tecnologia. Aí eu vou colocar qualquer das tecnologias como conhecimento. O pesquisador também destaca que a segurança alimentar. Segurança alimentar, uma alimentação correta. E soberania, a capacidade dos agricultores de produzir seus próprios alimentos. A capacidade da cidade de produzir seus próprios alimentos. Então, isso são pontos cruciais. Né? Então, isso é um ponto importante para os senhores. Entender o que representa PANC, em termos de entendimento de uma nova ordem de produção de alimentos. O que significa a lógica produtiva? Então, isso é uma coisa importante. O que significa a síntese de alimentos? Uma horticultura resiliente. O que é uma horticultura resiliente, então? Primeiro, a resiliência, o conceito de resiliência, é a capacidade que o espaço produtivo tem de passar pelas mudanças climáticas. Começa desse jeito, a capacidade dele. De no sistema nosso passar por períodos críticos de chuva, períodos críticos de seca e variação climática. Então, começa a entender a inserção conceitual do que significa resiliência dentro do modelo de produção. Então é muito importante, porque o PANC impõe isso para a gente poder ter esse entendimento no qual nós achamos que toda a base, a tecnocracia, achamos que tudo resolve com tecnologia. Tudo. E não é verdade. Se resolve com conhecimento civilizatório, de resgate de informação. Então essas questões são importantes. A inserção de PANC, horticultura resiliente, urgência na requalificação da péssima condição ambiental das áreas produtivas, que aumenta ainda mais a perda de resiliência. Então esse é outro ponto. Todas as áreas nossas precisam de uma análise crítica de impactos ambientais dos modelos de produção altamente impactantes, como eu falei no começo. Né? A inserção de PANC na dinâmica produtiva potencializa elementos fundamentais para a construção de ambientes resilientes. Primeiro, biodiversidade. Fundamental. Se não tiver biodiversidade, não tem equilíbrio ecológico. Se não tem equilíbrio ecológico, não faço agricultura ecológica. Está claro isso? Não tem, e muda o referencial de ficar fazendo aquelas monocultura pura.
A supressividade é um termo difícil, mas vai ter que entender. Efeito supressivo do ambiente. É assim, se está equilibrado, uma planta ajuda no controle da outra. Um inseto ajuda no controle do outro. O ambiente equilibrado promove efeito supressivo. Se tem um alto efeito supressivo, não precisa usar veneno. Você entende? Então precisa buscar a arte de construir ambientes supressivos. E a arte de construir ambientes supressivos passa por um entendimento da composição biodiversa da produção. O pesquisador Afonso Peste em suas considerações finais. E outro ponto fundamental é o entendimento da agregação do solo. Por quê? A agregação do solo trabalha efetivamente no sequestro de carbono, acumulação de carbono, e as plantas vão construindo o ambiente produtivo. Quando a gente trabalhar efetivamente em sistemas que agregam o solo, não vai precisar mais fazer canteiro. Não vai ter mais canteiro. Não existe. O manejo da agregação do solo, ou seja, a planta juntando areia, silt, argila, mais colante orgânico, juntando bolinha, vai construindo um ambiente para ela se estabelecer. Só um gordo doido que põe um arado lá e muda tudo. A natureza começa a agregar, vai um gordo lá, muda tudo. Então, é uma estupidez, principalmente nos solos tropicais. Né? Então, essas questões são fundamentais. Para concluir sua fala, Peste destacou. Bom, quais são as considerações finais? A agricultura com pump deve trazer mais autonomia na produção de alimentos. O resgate da cultura de pumps propicia instrumentos de enfrentamento das mudanças climáticas. E por fim, numa agricultura convencional, pumps representam a inovação na arte de produzir ambientes produtivos. Ok? Então esses são pontos cruciais que eu queria colocar rapidamente. Muito obrigado, saúde e felicidade a todos. Finalizou o pesquisador Afonso Peste, do Instituto Agronômico de Campinas. Você está ouvindo Jornal Pires Rural em áudio. Eu sou o Marcel Menconi e você está ouvindo Jornal Pires Rural em áudio. Campinas, São Paulo, sediou o 6º Hortipunk, um encontro para debater as hortaliças não convencionais. O primeiro encontro de hortaliças não convencionais, primeiro Hortipunk, foi realizado em Brasília, Distrito Federal, em 2017, sob coordenação da Embrapa Hortaliças. Nos anos de 2018 e 2019, as edições aconteceram em São Paulo, capital, e Curitiba, Paraná, respectivamente. A 4ª edição, que aconteceria em Salvador, Bahia, em 2020, acabou sendo adiada por conta da pandemia do Covid-19, sendo realizada em 2021 de modo virtual. Em 2022, o 5º Hortipunk foi realizado na forma presencial, utilizando a estrutura de auditórios, laboratórios e áreas experimentais da Embrapa Hortaliças em Brasília. Agora, em 2023, a 6ª edição do Hortipunk veio para Campinas, São Paulo, no Instituto Agronômico de Campinas, IAC, e o dia de campo aconteceu no projeto Inova da Horta da Prefeitura Municipal da cidade de Jundiaí, São Paulo. A realização do 6º Hortipunk é da Embrapa, Instituto Cairós, Prefeitura de Jundiaí, APTA, IAC, CAT, SAA, VP Centro de Nutrição Funcional, com o apoio da Isla Sementes, Pé de Feijão e ABH. Você está ouvindo Jornal Pires Rural em áudio. Valdeli Knupp. A diversificação de cultivo é chave no campo, na horta, no pomar, porque punk não é só hortaliça. Valdeli Knupp e Harry Lorenzi são dois dos maiores estudiosos de plantas no Brasil. Juntos, lançaram o livro que pode ser considerada a Bíblia das hortaliças não convencionais em nosso país. Um livro inédito, resultado de 10 anos de trabalho dos autores, lançado em 2014. Plantas alimentícias não convencionais, PANC, no Brasil, é um guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas com plantas nativas e exóticas. Enquanto Harry Lorenzi vive em Nova Odessa, São Paulo, no Jardim Botânico Instituto Plantaro, Valdeli Knupp está em Manaus, Amazonas, no sítio PANC. Como Valdeli Knupp é referência na temática das plantas alimentícias não convencionais, está envolvido com a realização do Hortipunk desde seu início, em abril de 2017.
Valdeli foi convidado para palestrar no Sexto Hortipunk, realizado na sede do IAC, em Campinas, São Paulo, no final de outubro. Maravilha, bom dia. Quero agradecer a comissão organizadora aí pelo convite, né, especialmente ao amigo Nuno, Guilherme, toda a comissão organizadora. E estou aqui boquiaberto, né? Então, assim, eu acho que depois da palestra do Afonso Peixe Filho, eu acho que metade das coisas que a gente tem para falar aqui já está falado e ele já deu o recado em alto e bom tom, didático e elucidativo. Esse que você ouve é Valdeli Knupp. Ele tem graduação como biólogo, mas ficou conhecido pela sua tese de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde aparece pela primeira vez punk, originando o livro-guia sobre as hortaliças. Segundo ele, é a tese mais acessada de toda a história da Faculdade de Agronomia. Valdeli é filho de agricultores de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Dessa vivência, diz que sempre gostou de comer coisas diferentes e já olhava as plantas pensando se dava para comer. Hoje é produtor rural e professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, Campus Manaus, Zona Leste. Valdeli revelou que é um grande divulgador das punks, não perdendo nenhuma oportunidade para falar sobre o mato que tem no quintal e pode ser usado na alimentação. Então, punk, acho que para essa bolha aqui, como chama a Irani, não precisa explicar tanto. Mas como disse o Varley, eu sempre que ando de táxi, de Uber, no ponto de ônibus, eu falo de punk o tempo todo, uso a camiseta punk 24 horas por dia, né? Então, eu estou sempre falando de punk desde que o acrônimo antes falava de outra forma, mas desde 2008, 2009, então tem 15 anos aí falando de punk sempre. Nas aulas, nas conversas informais, porque punk é autonomia, como o Afonso falou, é soberania, diversificação de cardápio e é agricultura, né, de forma realmente sustentável e resiliente. Direcionando a fala sobre o tema proposto do encontro Sexto Hortipunk, Punk, Agricultura Resiliente e as Mudanças Climáticas, Valdeli avalia. Resiliente, essa palavra é muito importante na agroecologia, o sustentável, ela é essencial aí frente às mudanças climáticas, que já deixaram de ser mudanças, né? Vários autores chamam de emergências climáticas, o aquecimento global, os caras chamam de fervura global e tal. Então, toda a vida na Terra ela é afetada pelas emergências climáticas atuais, como o Afonso colocou muito bem. A agricultura sustentável, ou resiliente, sustentável também é uma palavra que tem que colocar entre aspas, né? Porque hoje todo mundo usa sustentável na mídia, tudo é sustentável, para lidar com impactos aí na mudança climática. Então, quando você tem um negócio desse aqui, de vez em quando eu troco mensagem com a Irani lá na hora do Globo Rural, você vê aquelas paisagens áridas, até de erva mate no Rio Grande do Sul. Eu tomo chimarrão e às vezes vejo reportagem de plantio monocultural de erva mate, sem cobertura do solo, sem cobertura viva, sem cobertura morta. Como que aquilo ali vai ser sustentável? Né? Então você tem um grande problema. Essas monoculturas são um grande problema e a monocultura tem a ver com a monotonia na mesa, a monotonia do supermercado, a monotonia do campo. Então você, como comensal, tem que diversificar o seu cardápio, parar de comprar as mesmas coisas 365 dias por ano, ousar comer coisas novas, deixar de comer, comer menos, comer diferente, comer mais localmente, valorizar o conhecimento local, valorizar as frutas locais que estão estragando por aí, investir no paisagismo produtivo, né? Na arborização urbana, enfim, trabalhar com a natureza e não contra ela, como eu sempre falo. Destacando as práticas agrícolas que promovem a resiliência, como técnicas de conservação do solo, Valdeli não deixa de citar. A Ana Primavera sempre fala isso. A maior riqueza é um solo, né, bem nutrido, o solo vivo e não compactado. Compactação do solo causa problema em todo o planeta. E é realmente uma coisa antrópica. Não existe solo compactado na natureza. Você joga um barril de 200 litros lá na agrofloresta do Sítio Punk, ele infiltra em segundos. Se eu jogo um barril de água, um balde de água num terreiro, numa estrada, obviamente que ela vai escorrer. Então, na natureza não existe poeira, realmente. A poeira existe quando a gente faz a estrada ou faz a monocultura. Então, a técnica de conservação de solo é essencial. Rotação de cultura. Na agrofloresta não precisa nem rotação de cultura, porque o sistema já é policultivo, a rotação já é natural, ou já é um consórcio, uma biodiversidade, mas num plantio mais organizadinho, racional, vamos dizer, tradicional, você tem que ter essa rotação de cultura, e não é dobradinha soja, milho, é rotação de verdade, e a agrofloresta, que é a vocação
do Brasil, né? Talvez do mundo, né? Porque você vai ter agroflorestas subtropicais, temperadas e principalmente equatoriais. Então a Amazônia agora mostra bem isso, né? Meus vizinhos lá já não tinha, agora que não tem o que comer mesmo. E eu estou lá correndo contra o tempo. Antes de vir para cá tive que descer, colher uns 10 cachos de banana para deixar lá para a galera comer. A produção está lá, apesar do impacto, realmente assustou um pouco. Mas a agrofloresta realmente é a vocação da Amazônia. Assunto presente em todas as discussões sobre agricultura, Valdeli pergunta: E para se adaptar a essas mudanças climáticas? Variedades rústicas de animais, de planta e de gente. Né? Nós todos temos que estar adaptados, né, para essas mudanças climáticas, de variações de temperatura, de clima, de micro-organismo e tudo. Sistema de irrigação eficiente, né? Ele discutiu aqui um pouco da irrigação. Claro, as plantas, a irrigação realmente é importante, inclusive na agrofloresta, inclusive na Amazônia. Recebi um sueco lá no sítio e falou: nossa, mas você está irrigando na rainforest? Eu falei: porque aqui é seco mesmo, né? Também seca lá em agosto e setembro. Esse ano secou muito mais. Eu tenho um sistema de irrigação, inclusive postei lá no Instagram agora, um sistema de irrigação agroflorestal acima da copa com tutor de bambu, de guarda angustifolia. Está desenvolvido pelo Paiva, que é um agroecólogo, egresso do IFAM, funcionando muito bem, mas não salva. Aquilo é pontual, né? O ideal é que o solo esteja vivo, esteja coberto, e a gente usa isso aí. Mas não dá para irrigar tudo o tempo todo, daqui a pouco acaba a água, né? Então você tem que ter conservação de água, coleta de água da chuva, armazenamento de água no solo, plantas rústicas, né? Lá no sítio agora eu vi várias plantas mega rústicas. A chaia, por exemplo, né? O pessoal do Empório da Chaia está aqui. A chaia eu produzo ela na beira do asfalto num solo esturricado. Urucum, Bixa orelana, que está na carta do Pero Vaz de Caminha. Rapaz, é uma das plantas mais resistentes à seca que tem lá. Então aquilo gera biomassa. O urucum é punk, porque dá para comer a flor, dá para comer o botão floral, dá para comer as folhas, né? E ainda o coloral que a gente usa ainda é muito falsificado, né? Apesar de estar na carta, e a gente usa, então, fantástico para alimentar as cabras, alimentar os animais, gerar biomassa, super medicinal, né? Redução de pressão alta, afrodisíaco, ou seja, vamos comer coloral, mas coloral desse plantado na rua, que você vai lá e pega e faz com azeite, com farinha, ou puro, como eu faço lá no sítio punk, desidratando e moendo. Valdeli continua suas orientações. O MIP, né, o manejo integrado de pragas, que aí é nessa pegada de equilíbrio ecológico, de supressividade. Eu lá no sítio punk comemorou 9 anos, sábado, dia 21 de outubro. A Valéria esteve lá algum tempo atrás, né, lá muda todo dia. A diversificação de cultivo é chave, né, no campo, na horta, no pomar. O Afonso falou muito bem, né, punk não é só hortaliça, tem o fruit punk, né, podemos criar esse congresso inclusive. Então você tem hortaliça, você tem castanha, você tem tuberosas, todos os tipos de hortaliça e frutífero. E o conhecimento, que o pessoal fala, né, conhecimento é coisa intangível, né, não dá para, né, você obtém com pesquisa, com estudo, com leitura, com observação da natureza e com criatividade que já às vezes é suprimido da gente nas escolas. Você está ouvindo Jornal Pires Rural em áudio. Na conclusão, o biólogo enfatizou: isso aqui é uma foto até antiga, muito antiga do sítio punk, onde você tem chaia, tem hora pronobis, jerimum, bananeira. Aliás, hoje eu sou o único fornecedor de folha de banana, talvez, da cidade, né? Todos os restaurantes me procuraram para comprar folha de banana. Semana passada eu vendi 15 quilos. Ninguém tem, porque as bananeiras do IFAM, onde eu trabalho, já morreram uns 3 meses. Caíram todas, porque bananeira é, sei lá, 95%, se eu sou 75% água, imagina uma bananeira, que é, você dá um soco nela, no pseudocaule e jorra líquido para todo lado. Então bananeira é água pura, quando acaba a água ela faz assim, ó, tomba. E aí, já que o tema era punk, vou finalizar aqui, tem um monte de coisa, mas não vai dar tempo, e aí falar da questão econômica. Para ter resiliência tem que ter viabilidade econômica. Dos frisantes ou de outros produtos, por exemplo, do sítio punk, né? Então eu trouxe aí acho, uns 10 litros, vocês vão poder beber frisante hoje de hibiscus rosa sinense, de galanga acho que eu não trouxe, capim santo, chapéu de couro, flor de hibisco, flor de jambo, cisígio malacense, e esse é um dos produtos fabulosos, que é uma bebida, né, com bactérias vivas, probiótica, gostosa, com baixíssimo teor de açúcar, gaseificado naturalmente,
produto artesanal que a gente faz lá. Olha esse aqui, refrescante de flor de hibiscos rosa sinense. Tem gente que ainda fala, não, hibisco é só o hibisco sabe-da-riva, né? São todos esses hibiscos. Então isso é um potencial. E para finalizar, dizer que a gente realmente depende da biodiversidade, foi falado aqui, tem que aumentar a biodiversidade do sistema, e dependemos principalmente da agrobiodiversidade. E boa parte das punk faz parte dessa agrobiodiversidade milenar, que não fui eu que inventei, né? Simplesmente trouxemos a baila, trouxemos à tona, e estamos aí, todo mundo fazendo esse trabalho, né? No blog, lá no Mato de Comer, no Mato no Prato, no Come-se, nos livros, nas palestras e no dia a dia, principalmente dando um exemplo. E a gente depende ainda da microbiodiversidade, que são aqueles micro-organismos que estão lá fermentando o frisante, que estão aí nos vinhos, na cerveja e no nosso microbioma intestinal e no solo, porque o solo vivo tem que ter todos esses micro-organismos lá, fazendo fixação biológica de nitrogênio, solubilizando fósforo e agregando o solo, né, como ele falou. Então a gente precisa incorporar esses alimentos aí no nosso corpo. E é isso aí. Muito obrigado. Foi corrido, um monte de coisa, mas a gente sai aí. Você está ouvindo Jornal Pires Rural em áudio. Eventos climáticos extremos. O gestor ambiental Guilherme Reis Ranieri foi um dos organizadores do 6º Hortipunk, devido sua atuação na consultoria do projeto Inova da Horta, da Prefeitura Municipal de Jundiaí, através do Instituto Queiroz, que produz punk para alimentação escolar, cultivadas na Horta Municipal de Jundiaí, Vale Verde, um local de 15 mil metros quadrados de área cultivável. Teve a missão de receber os participantes do encontro de hortaliças não convencionais para conhecer o espaço e as espécies diretamente na plantação. Porém, antes dessa atividade, Guilherme foi o terceiro palestrante na abertura do encontro, com a palestra magna sobre o tema Punk, Agricultura Resiliente e as Mudanças Climáticas. Guilherme explicou que o gestor ambiental é o evangelizador do apocalipse. E gestor ambiental, não sei se vocês sabem, essa profissão faz. A gente é meio que assim, o evangelizador do apocalipse. Então eu estou aqui para contar para vocês que o mundo está acabando. Vocês estão conscientes disso? Não vou dizer que o mundo vai acabar do tipo, bom, explodiu. Mas o mundo que nós conhecemos como ele é hoje, ele está acabando. Na verdade, ele está mudando. Porque tudo que acaba, depois de todo fim, tem um início. Eu acho que nós somos os precursores desse início, ou pelo menos nós vamos tentar ser, né? Eu tenho muito esse sonho, de pensar numa agricultura resiliente, porque as mudanças climáticas estão pegando. Quando eu estudei isso na faculdade, 2008, faz até longe, né? As mudanças climáticas do cenário do IPCC para 2025, 2030, chegou, gente, também. 2025, e aí? Os níveis, a gente trabalha com modelagem, né, vários modelos, e a gente está sempre, atualmente, no pior dos mundos. A gente sempre pensa em todas as hipóteses, e os modelos trabalham com todos os cenários. A gente está sempre no pior dos cenários, a gente não consegue regredir. Então, como que a gente vai se adaptar? Não tem mais o que fazer, não tem mais tempo para correr. Discorrendo sobre agropecuária e mudanças climáticas, informou que a agricultura, ela está sofrendo impactos das mudanças climáticas, mas no mundo, a agricultura é responsável por 30% das emissões de gás de efeito estufa. Então não é o carro que está lá na rua só que está emitindo. 30%. Quando eu falo na sua agricultura, é agropecuária. Por quê? Quando a gente faz agricultura convencional, geralmente a gente pega uma área, queima ela toda, libera um monte de carbono, né? Então libera gás de efeito estufa. Quando a gente revolve o solo, a gente vai destruindo o solo. O professor Afonso Peste trabalha com isso, é a nossa referência, inclusive, para falar isso no Brasil. A gente está emitindo gás de efeito estufa. Então, a agricultura, ela está sendo afetada pelas mudanças climáticas, mas ela está gerando também as mudanças climáticas. Então, como que a gente pode fazer uma agricultura que vai deixar de piorar esse cenário e, ao mesmo tempo, vai se adaptar a esse cenário? Então, a gente tem que pensar em duas coisas, né, ao mesmo tempo. De acordo com Guilherme, em 2023 houve alerta para áreas críticas abrangendo o norte da Argentina e o leste do Brasil. Ele explica. Quando a gente pensa em leste, gente, a gente está pensando em quase 90% da população brasileira está no leste do Brasil. Grande parte das capitais está nessa região. Então a gente pega ali, né, um pouco de Caatinga, Mata Atlântica, um pouquinho de Mata dos Cocais, até os Pampas, a gente está nessa região. E é nessa região que vai dar ruim. Teremos reduções significativas do potencial agrícola devido à diminuição da disponibilidade de água para as culturas. Literalmente a gente vai começar a entrar em estiagens absurdas. Falta de água, aquilo que o professor Afonso e o professor Valderijo falaram. Diante desse quadro, ele questiona. O que a gente precisa para poder se adaptar a isso? Plantas com sistema radicular mais profundo, plantas que vão pegar água lá embaixo.
Quando a gente pensa, eu não cobre foto, mas quando a gente pensa nas culturas que a gente tem, então, por exemplo, alface, cenoura, feijão, a gente tem plantas que as raízes são mais superficiais e plantas que as raízes são mais profundas. E o manejo pode fazer com que essas raízes sejam mais ou menos profundas também. Então a gente pode ter uma alface plantada no canteiro, que vai ter uma raizinha rala ou uma raiz muito funda. Então o que a gente precisa? De plantas que essa raiz seja funda, manejos que permitam que essas plantas cheguem lá no fundo. A gente precisa de plantas com alta eficiência de evapotranspiração. Por exemplo, o professor Valderi falou da bananeira, né, que acabou a água, ela tomba. A gente tem muita planta, a nossa agricultura é baseada em plantas que têm alta eficiência de produção e baixa eficiência no uso de recurso. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar uma planta, vou falar da alface, a gente sempre fala da alface, né, para comparar com as plantas. A alface, quem é agricultor, quem teve horta, quem tem horta. Agora no calor que a gente está tendo, esse calor seco, que a gente está com por volta de 30%, 40% de atividade, dependendo do cenário do manejo, a irrigação é de 1 a 2 a 3 vezes por dia. É muita água que a planta bebe para a gente no final ter uma alface, que nutricionalmente nem é tão interessante. É gostosa, legal, ok, mas a gente tem plantas como, por exemplo, uma chaia, extremo oposto, uma planta que é do deserto, uma planta do semiárido, uma planta que aguenta até 2, 3 meses sem água. Exemplificando que estamos com incidência de altas temperaturas e grande parte dos nossos alimentos da horticultura são plantas de origem europeia, ele menciona: O couve, a selga, repolho, rúcula, vem tudo de países de clima mais temperado. Então a gente tem que trazer as plantas de clima tropical. Gente, Índia, China, continente africano inteiro, tem plantas comestíveis que a gente não está acostumado a comer. Muitas plantas que a gente tem lá no projeto não são brasileiras, não são europeias, elas são de regiões que têm tradição agrícola com clima similar ao nosso. Então por que a gente vai ficar sofrendo para plantar espinafre se a gente tem a bertalha, a gente tem a Orpronobis, a gente tem a chaia? Então vamos trazer essas espécies que são adaptadas para altas temperaturas. Sobre o cultivo e utilização das punks, plantas alimentícias não convencionais, pelos professores e cozinheiros da rede de ensino público de Jundiaí, ele explicou: Nosso desespero no final de ano, lá na hora que eu conhecer, é que o pico de produção é em dezembro, janeiro, quando a gente está em férias escolares. As plantas estão produzindo que nem loucas, a gente tem que ficar encontrando lugar para mandar essas plantas. Tem época que a gente chega a mandar, literalmente, para Mesa Brasil, para instituições quando não tem aula. Por quê? Elas não param de produzir. Quanto mais quente, mais as plantas que a gente selecionou produzem. Ponto 3. Será que eu consigo ler aqui? Isso é bem sério, gente. A questão do aumento de pragas e doenças que os dois professores falaram, a gente tem que ter plantas mais resistentes e também plantio consorciado. Esse plantio, que é uma grande fileira de uma única planta, não dá mais para fazer. É muito prático para produzir, mas não é mais viável. A gente vai ter que repensar esse modelo. Então, plantas que ou sobrevivem bem a esses eventos extremos, ou plantas de ciclo curtíssimo, que a gente semeia e em um mês a gente está colhendo. Então, como que a gente se adapta a esses cenários em que vai ter, por exemplo, 20 dias de chuva torrencial ou 3 meses de seca? Como que a gente faz para que a gente não tenha literalmente fome? Como que a gente faz para garantir segurança alimentar? Essas espécies podem ajudar para isso. Detalhando o ciclo de produção no projeto de Horta Punk, que gerencia em Jundiaí, Guilherme salienta: Muito mato é de comer, mas nem todo mato é comestível. E muitas plantas que a gente vai ter lá como competidoras, literalmente na horta, são plantas que a gente não tem interesse para alimentação, que a gente tem que tirar ou manejar. Então, como que a gente faz para fazer um canteiro, por exemplo, de alface, numa área que a tiririca vai estar vindo alucinada, tem um monte de capim vindo, tem um monte de planta invasora, dá muita mão de obra. Então, também é questão de plantas que possam ter estruturas de copa diferentes. Então, por que não plantas comestíveis arbustivas? Que, mesmo que o mato nasça, a gente consegue colher sem ter que ficar lá tirando matinho, sem que a planta sofra por competição. O que são sistemas agrícolas resilientes? Então, espécies mais eficientes no uso de recurso, a questão da redução de entropia. O professor Afonso falou, sistemas que quando a gente entra, é o que o professor Valderi está fazendo no sítio Pânico. A agricultura que a gente tem hoje em dia, ela é destrutiva, ela é de alta entropia. Já viram essa história de, ai nossa, eu moro num condomínio que já foi uma plantação, mas a terra ficou tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que não nasce mais nada. Fizeram o quê? Condomínio. Fizeram o quê? Bairro. A nossa agricultura é destrutiva. Então a gente tem que entrar num novo paradigma de agricultura regenerativa, em que a produção vai estar cada vez melhor ao longo do tempo. O exemplo máximo disso, agrofloresta. Mas dá para fazer no quintal de casa. A questão da eficiência de produção por área, quando a gente pensa numa horta, a gente sempre pensa, né? Alface, milho. Por que não consorciar? A gente aproveita. Então, onde teria só uma face baixinha, a gente pode ter plantas que são mais de sombra embaixo, plantas que precisam de um pouco mais de sol em cima e plantas de bastante sol em cima. A gente traz o conceito da agrofloresta para os canteiros, mesmo que a gente não vá fazer um sistema agroflorestal, mas um plantio consorciado dentro dessa lógica, dessa arquitetura. Plantas de alto valor nutricional, a gente não dá mais para ficar comendo só alface.
exclamou e enumerou. E plantas também de alto valor, alta densidade nutricional em tempo curto. Essa plantinha aqui é parente do nosso cariuru, do nosso bredo. Esse aqui é o amaranto vermelho. O amaranto é altamente nutritivo. Todo mundo fica, né? A Oropraenopsis é muito vedetizada. Vocês já viram a composição nutricional da folha de amaranto? Chocante, uma bomba de ferro, uma bomba de proteína, um monte de antioxidante, um monte de fibra. E é uma planta que a gente colhe em 35 dias. E com a verdura, com esse teor nutricional a gente colhe em 35 dias. Então assim, acabou o mundo, rolou o apocalipse, caiu chuva de granito, liga o canteiro, planta amaranto, que a gente vai ter comida de alta qualidade, alto valor nutricional em pouco tempo. As PANC a gente estão aqui para ampliar as áreas agrícolas que já existem. As áreas agrícolas atuais, se vocês vão ter um agricultor, tem que ser uma área que pega sol o dia inteiro, não pode ter árvore, tem que ter a drenagem e tal, não pode ter acúmulo de não sei o quê. Então, com as PANC a gente pode ampliar as áreas agrícolas que já existem. Muitos agricultores têm áreas que são áreas perdidas no terreno. O professor Valdir tem para falar um monte dessas áreas, né? São áreas tidas como impróprias para a agricultura. Impróprias para a agricultura convencional, porque a gente está querendo plantar o que a gente sempre plantou. Então a gente tem que mudar essa visão. Plantas que são de sombra, a gente tem uma variedade de batata doce, que a folha é super nutritiva, que é mais adaptada à sombra, a azedinha, o espinafre amazônico, espinafre japonês, espinafre okinawa, a giboma, que é uma solanácea folhosa e também dá frutos. E a questão de condimentos, eu trouxe um monte aqui, então tem o coentro vietnamita, que vocês vão conhecer lá no dia de campo, coentrão, a chicória do Pará, o hortelã do norte, hortelã gorda, salsa japonesa, e eu trouxe outros nomes também. Jambu, cidreira doce, orégano grego, bertolá com bratícula, major gomes, tudo isso são plantas que a gente pode cultivar debaixo das que a gente já cultiva. Então, é tipo Kinder Ovo, você compra um que já vem o brinquedinho, já vem o Plus, essa aqui já é uma venda casada. A gente planta uma couve, por exemplo, embaixo, faz tempero de sombra. Então dá para aproveitar o canteiro com as PANC. Aumenta a produtividade na mesma área. Onde só produzir uma planta, a gente pode produzir várias, porque elas têm alturas e exigências diferentes. Quanto à questão de altas temperaturas, Guilherme argumenta que podem ser utilizadas plantas arbustivas são meu pau xodó e eu quero conquistar o coração de vocês. São plantas que você planta uma vez e elas vão produzir por meses, possivelmente anos. Então, por exemplo, Oropraenopsis, super conhecida, a chaia, está ficando conhecida, a gente vai falar bastante dela hoje, vinagreira, mas eu trouxe outras, por exemplo, moringa oleífera, cuchá, feijão mangalô, o feijão guandu, a bucha. São plantas que têm um ciclo relativamente longo, têm muitas partes comestíveis e que têm um porte mais alto. Então, mesmo que tenha mato embaixo, a gente não tem que ficar limpando toda vez. Elas conseguem lidar até mesmo com infestação de muito mato. Guilherme trouxe como exemplo de evento climático extremo a situação enfrentada na horta pública de Jundiaí, conforme o relato. Quem viveu, viu. Quem estava lá em Jundiaí. Foi 30 de maio de 2021, se eu não me engano. A gente teve não foi chuva de granizo, foi chuva de granito. Caíram blocos gigantes. Isso aqui era a nossa plantação de chaia e ela foi detonada. Ela não foi colhida, ela foi picotada pelo gelo. E eu estou trazendo ela para exemplificar plantas com alto poder de regeneração. Essa planta aqui, isso aqui era como estava a horta. Isso aqui, será que é um pointer? Isso aqui é um almeirão roxo, isso aqui é uma vinagreira que estava produzindo, a chaia estava aqui em cima. Essa foto aqui é no meio do espaço, em outro ângulo, 1 mês e meio depois. Gente, a gente teve perda total naquela semana. A gente ficou sem entregar para a escola por quase 2 semanas. Mas 1 mês e meio depois, as plantas perenes e as plantas mais resistentes estavam aqui bombando. É inacreditável. Quando mostra a foto, você fala, não é possível. Esse era o canteiro de alface. O canteiro de alface ficou assim. Ela foi triturada, cozida, massacrada e humilhada. Então, o trabalho que a gente teria para refazer esse canteiro, muito possivelmente teria, dependendo de como se ele já estava um canteiro há mais tempo, teria que fazer nova muda, replantar, às vezes repreparar o solo. Então, imagine o trabalho. Enquanto a planta perene, sem a gente ter nenhum trabalho além de adubar e fazer uma poda corretiva para aquilo que foi quebrado, ela já estava produzindo. Então, olha o quanto de segurança alimentar em matéria de oferta de alimentos a gente teve no intervalo curto com resiliência. Então, lembra que eu falei que caiu granito? Eu não estava brincando. Essa pedra de gelo já foi no segundo ou terceiro dia depois da chuva. Ela não derretia, de tanto que tinha. Ela não dá para ver, mas ela estava em cima do canteiro de azedinha. Enquanto a alface estava toda embagaçada, indigna lá, né, acabou, essa azedinha aqui, essa foto aqui é de exatamente 15 dias depois. A azedinha é uma planta rizomatosa, tem toda a parte, né, de vida dela debaixo da terra. Verdura deliciosa, inclusive a azedinha é o nosso carro-chefe preferido das crianças. E a biodiversidade não convencional e o manejo agroecológico para mudanças climáticas, Guilherme fala. Se a gente tem plantas perenes no ciclo longo, a gente tem menor intervenção sobre o solo.
Então a gente vai ter menos degradação da matéria orgânica, menos degradação do humus, menos desestruturação do solo. Portanto, a gente vai ter maior retenção de carbono no solo e menos emissão de gás de efeito estufa. Vai ter menos mão de obra, vai ter menos erosão, menos necessidade de uso de adubação. Essas plantas têm que ter raízes mais profundas, também tem menor necessidade de irrigação. Vocês viram que é um ganha-ganha? A gente reduz emissão, plantas mais nutritivas, economiza água, economiza manejo, economiza adubo. Então, assim, é econômico. Por que isso não está sendo viabilizado hoje em todos os lugares? Não sei, estamos aqui para tentar resolver isso hoje. Observa e, para concluir, assegura que as punks são componentes dos sistemas produtivos e resilientes, que eles são sistemas de alta diversidade e abundância. A gente vai ter autonomia na produção de mudas, porque tudo que a gente tem lá em Jundiaí, as plantas, não sei se vocês sabem, vocês vão ver a horta, a gente não comprou essas coisas, a gente ganhou, multiplicou. A gente tem autonomia de produzir essas plantas, diferente de uma cenoura, de uma beterraba, que a gente tem que comprar semente. A gente está falando de autonomia, de zero custo de produção. Aproveitamento de plantas espontâneas, os matos de comer, né, que eu sempre falo, eu não trouxe eles aqui, mas eu trabalhei num projeto que se encerrou agora, esse ano em maio, da rede São Camilo no hospital. E a verdura carro-chefe do hospital era a alface. E eles arrancavam o quê? Um monte de planta de planteira para plantar alface. Então a gente passou a trazer trapoeraba, capixoba, serralha, guasca, picão para alimentação hospitalar e depois plantava alface. A alface continua, mas a gente tirava muito mais nutrientes das plantas que nem eram plantadas. Então a natureza estava alimentando a gente jogava fora para poder plantar alface. Então eu brinco que o desperdício ele não acontece na cozinha. Vamos comer o talo, vamos comer a folha. É antes, vamos comer os matos. Vamos comer as espontâneas, porque a gente arranca mato para plantar comida, a gente arranca comida para plantar comida. Não é esquisito? Não faz sentido, né? Então é quebrar isso. Aproveitar os nichos de sombra, a questão do manejo agroecológico, ele vem junto, né? Então, adubação verde, rotação de cultura, plantio consorciado, cobertura de solo, e a gente vai ter uma melhora da fertilidade a longo prazo. Então, os sistemas produtivos resilientes para as mudanças climáticas tem que ser assim, eles param de impactar e resistem melhor e sobrevivem melhor aos eventos extremos que a gente está tendo. Por fim, gente, obrigado. É isso. Você está ouvindo Jornal Pires Rural em áudio. Eu sou o Marcel Menconi. Você ouviu Palestras Magnas do 6º Hortipunk, Encontro Nacional sobre Hortaliças Não Convencionais, que aconteceu na sede do Instituto Agronômico de Campinas, dia 24 de outubro de 2023, com os palestrantes Afonso Pesce, Valdeli Knupp e Guilherme Ranieri, abordando o tema Punk, Agricultura Resiliente e as Mudanças Climáticas. Obrigado por ouvir o Jornal Pires Rural em áudio. Você já se inscreveu em nosso canal do YouTube? Eu não perderia tempo se fosse você. Clique e se inscreva agora e fique sabendo em primeira mão das novidades. Nosso site é o www.dospires.com.br. Obrigado. Até o próximo Jornal Pires Rural em áudio.